você que está interessado em como medir a sua ansiedade, antes de mais nada, é extremamente importante você saber o que é ansiedade. Ansiedade nada mais é que um sentimento derivado do medo, que é responsável por sistemas de proteção da nossa vida num geral, só que dependendo da intensidade deste medo, isso pode trazer complicações como, por exemplo, a ausência de determinados comportamentos importantes na nossa vida. Então, a partir do momento que a sua ansiedade está atrapalhando neste contexto de forma disfuncional, é extremamente importante avaliar qual é o nível da sua ansiedade. Encare a ansiedade e a complexidade de tudo que tem envolvido na ansiedade, sendo os pensamentos, emoções, sentimentos, questões físicas e entre outras coisas. Encare todas essas questões no nível mais de espectro. Isso quer dizer que os sintomas referentes à ansiedade que eu vou citar aqui, imagine ele numa intensidade e você vai observando se essa intensidade desses sintomas que eu vou apresentar aqui está influenciando de forma negativa na sua vida. Todos nós vivenciamos a ansiedade em algum momento da nossa vida, podendo ser de forma funcional ou disfuncional. A verdade é que a partir do momento em que é disfuncional, isso vai causando uma série de complicações negativas na nossa vida. Então vem comigo que eu vou compartilhar com você alguns sinais de que os níveis de ansiedade podem estar mais exacerbados. O primeiro sinal é uma preocupação constante que influencia de forma diretamente negativa na sua vida. Um outro sinal é uma tensão muscular muito intensa e que vai influenciando de forma negativa, principalmente em momentos que era para você relaxar ou também no seu sono. Um outro sinal que é extremamente importante é observar o seu sono. Se por acaso você está apresentando algum distúrbio do sono ou até mesmo insônia, isso vai influenciar de verdade aos seus níveis de ansiedade se acentuarem bastante, podendo influenciar até mesmo no aparecimento de algum transtorno de ansiedade. Um outro sinal é começar a observar o aparecimento de pensamentos sobre medos irreais. Se principalmente esses medos eles começarem a aparecer com maior frequência na sua mente, isso quer dizer um pensamento mais obsessivo e que isso tende a impactar num transtorno de pânico, né? Desenvolver aí pensamentos de muito alerta no seu cérebro, ou até mesmo evitar situações sociais que podem influenciar de forma negativa na sua vida, principalmente quando é exigido de você interação social. Ao você reconhecer algum desses sinais que eu mencionei, é muito importante a busca de auxílio profissional para lidar aí com essas questões desses sentimentos de ansiedade. E é importante a gente saber o que um profissional capacitado pode oferecer de ajuda para lidar com essas questões referentes aos transtornos de ansiedade. A primeira coisa é uma avaliação precisa sobre o seu caso. Então, a partir do momento em que você tem ansiedade, cada um vai vivenciar a ansiedade de forma única na vida, de acordo com vivências que você teve no passado. Isso é extremamente importante por causa que é aí que carrega o grau de singularidade de cada pessoa. Então, você, somos seres humanos que, por mais que vivenciamos essa questão de ansiedade, e quem me conhece sabe que eu tenho transtorno de ansiedade, às vezes eu sofro com isso. Mas, a partir do momento em que eu sofro com um transtorno de ansiedade, se você tem transtorno de ansiedade, e às vezes a gente pode ter até mesmo transtorno, né? No caso o TAG, isso vai influenciar diretamente em alguns aspectos diferentes. Então, eu vou sofrer TAG de uma forma, você vai sofrer TAG de outra forma. Então, a primeira coisa fundamental referente a essa questão da orientação é trabalhar de uma forma única para o seu caso. A partir desse momento, identificar um plano de intervenção cognitiva para trabalhar diretamente sobre essas questões de ansiedade. E é importante tudo isso, por quê? Porque às vezes a pessoa ela não sabe. Como, por exemplo, às vezes eu conheço pessoas que se consultam comigo e elas não sabem que existem abordagens que trabalham no cérebro, né? Então, a partir do momento em que existe essa questão de trabalhar de uma forma neuropsicológica, isso quer dizer trabalhar
tanto nas questões cerebrais, tanto cognitivamente, como também emocionalmente, fisicamente, biologicamente, para o funcionamento total, basal do seu cérebro. Isso traz benefícios aí referente à redução significativa dos transtornos de ansiedade. Para com que isso seja possível, é importante entender sim sobre cérebro, só que de uma forma objetiva e clara para trabalhar cada situação ou cada sentimento referente a essas questões do transtorno de ansiedade. Isso tudo é fundamental para saber como lidar, como é que é o apoio para lidar com essa questão de ansiedade e como um profissional capacitado pode oferecer a você a possibilidade de estabelecer o seu bem-estar físico e mental. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração!